mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram:
Boa noite, irmãos queridos. Hoje, terça-feira, chegando para mais um estudo da série Atos dos Apóstolos, um dos livros considerados livros grandes do Novo Testamento, um livro histórico e que tantos ensinamentos tem trazido e acrescentado ao nosso conhecimento de vida cristã. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Eliakim, tenho trabalhado, conduzido essa série de estudos, tenho procurado convidar e trazer outros professores para também cooperar conosco, diversificar esta série de estudos que nós estamos apresentando, e tem sido um privilégio, uma bênção suprir e chegar até os lares das famílias da Igreja Batista em Jardim Santana, bem como tantos outros irmãos queridos que têm nos acompanhado. Nós temos hoje um número bastante grande de irmãos de outras igrejas que estão nos acompanhando nessa série de estudos e que nós queremos agradecer a você, agradecer a todos vocês. Nós temos amigos nossos que têm acompanhado os estudos de Atos e que têm edificado a vida de cada um deles. Esse é o propósito: estudar a Bíblia, aprender a palavra de Deus e principalmente trazer crescimento espiritual para todos vocês. Durante este período em que nós estamos trazendo esta série de estudos, nós já tivemos a participação de muitos colegas, amigos, irmãos em Cristo, professores. Entre esses professores que têm participado aqui com estudos de Atos dos Apóstolos, nós temos o professor Dr. Russell Shedd, que esteve também participando, nosso saudoso, já está na glória, mas deixou tantos estudos maravilhosos em toda a Bíblia e também no livro de Atos, e que vocês estiveram aí acompanhando através da Rota 66. Tivemos também a participação do professor Luiz Saião, o nosso diretor da Faculdade Batista do estado de São Paulo. Um privilégio ter este colega também cooperando e trazendo estudos bíblicos. O professor Rodrigo Silva, um arqueólogo, filósofo, teólogo, e ele esteve apresentando também estudos dentro de um contexto arqueológico, mostrando que a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode ser interpretada, ela pode ser confirmada a sua veracidade através de qualquer outra ciência, e ela se interpreta sozinha. É lógico que nós temos o Santo Espírito de Deus. E quem mais participou nessa série de estudos foi o pastor Marcos Botelho, um homem jovem, pastor, que tem abençoado também, os nossos estudos. E hoje nós iremos ver o capítulo de número 25, voltarmos a olharmos com bastante carinho o capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Eu vou fazer um resumo deste capítulo, neste primeiro momento, nessa introdução do estudo, e depois o pastor Marcos, ele vai fazer a conclusão do estudo. Nós vou dividir hoje, eu e o pastor Marcos, nós vamos dividir aí o estudo de hoje, o estudo do capítulo de número 25. Então fique atento,
primeiro momento, o resumo que eu estarei fazendo, e depois o pastor Marcos vem com a introdução, com a conclusão desse estudo de Atos, capítulo 25, mais um estudo dessa série maravilhosa que você tem acompanhado. Mas vamos conversar com o Pai Celeste, vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua graça, pedir a sua bênção, depois de louvarmos a Deus, depois de glorificarmos ao Senhor com música tão maravilhosa, nós iremos agora agradecer a Deus, colocar a sua família, a sua vida diante do Senhor. Oremos. Pai querido, Deus excelso, nós glorificamos a Ti, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado do Teu povo, o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor. Ó Pai querido, que esse estudo seja edificante, acrescente conhecimento a Deus, alegre o coração do Teu povo e que nós possamos, ó Deus, ao olharmos para a história, Senhor, e vermos os nossos antepassados, irmãos queridos, igreja primitiva, os seus primeiros discípulos, apóstolos, homens que entregaram as suas vidas pelo amor do Senhor, pela fé que eles abraçaram. Olhando para tudo isso, ó Deus, e chegando ao nosso tempo, chegando ao século XX, ó Deus, tão complexo, tão difícil como foi os nossos irmãos do passado, nós possamos olhar para tudo isso e tirarmos lições, ó Deus, lições de fé, de perseverança, e que nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos cada vez mais firmes, ó Deus, em convicções estas que devem ser inabaláveis, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Abençoe, ó Deus, todas as famílias da nossa igreja, ó Deus, desde as crianças até a terceira idade, esse grupo tão especial, ó Deus, da terceira idade, que vive momentos tão difíceis, neste momento, nesse instante, com limitações de ir e vir, e o Senhor esteja dando paciência para cada um deles, ó Deus, cuidando, ó Deus, da sua saúde física, mas também mental, ó Deus. Às vezes eles cansam mentalmente. Louvamos a Ti porque o Senhor tem dado a eles uma estrutura espiritual para vencer todos esses tempos difíceis, e nós louvamos pela vida dos nossos irmãos da terceira idade, ó Deus. Muito obrigado, Pai querido, por esse tempo que na Tua presença nos encontramos, nossos irmãos de outras igrejas, amigos queridos, abençoe todos, ó Deus. Nesse instante, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso. Então pegue a sua Bíblia agora, né? Pega aí a sua Bíblia e você vai deixar já aberto no capítulo 25 de Atos dos Apóstolos, e nós estaremos neste primeiro momento fazendo e trazendo para vocês informações sobre o resumo do capítulo, as histórias, personagens, e para que depois o pastor Marcos entre aí trazendo para você uma conclusão de tudo isso para edificar e abençoar. É tão bom nós dividirmos conhecimentos com outros irmãos queridos, professores e colegas, para juntos anunciarmos a palavra do nosso Deus. Muito bem, agora aqui no capítulo de número 25 de Atos, nós observamos já alguns achando que
Félix foi retirado, saiu de cena aqui no capítulo de número 25 e Festo o sucedeu. Vocês lendo aí o capítulo 25 vai perceber essa questão. Assim que Festo sucede a Félix, logo após o aprisionamento de Paulo, Paulo aqui, ele é preso, né? Ele é preso mais uma vez, né? Paulo, por muitas vezes, ele é preso, logo depois ele é solto, prega o evangelho e novamente aqui ele é preso. E que os 2 anos mencionados no final do capítulo precede, né? Aqui no capítulo, ele é precedente e deve ser calculados a partir do início do reinado de Nero. Vocês observam que também nós temos aí, estamos levantando alguns personagens que nós estudamos. Mas parece mais natural computá-los desde que Paulo foi entregue nas mãos de Félix. Ele passou um tempo sobre os cuidados deste monarca, mas aqui, apesar de tudo isso, contudo, nós temos aqui a mesma administração do caso de Paulo, como o do capítulo de número 24, que nós vimos. Aqui a informação sobre o caso de Paulo, esse momento que Paulo vive. Na aula passada vocês viram a história, né, envolvendo Paulo, mas tem alguns pontos importantes agora que eu quero destacar aqui no capítulo de número 25 para conhecimento, porque nós estamos no estudo, né? Então nós temos que ver esses pontos históricos. Então você observa aí, olha aí, capítulo 25, versículo 1 ao versículo de número 3, né? Nós temos aí o governador Festo. O caso é levado diante dele pelos judeus. Você pode observar isso claramente do versículo 1 ao versículo 3. O caso de Paulo sendo levado e colocado sob os cuidados das mãos de Festo. Assim que inicia o versículo de número 1 aí de Atos 25. Olha só, o versículo começa assim, depois você pode ler o restante. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Os judeus fizeram isso, os sacerdotes, né, juntamente com tantos outros líderes de Jerusalém, fez isto diante de Festo. Podemos ver claramente nesses primeiros 3 versículos. Do versículo 4, eu estou fazendo o resumo, né? Depois nós voltaremos a conversar melhor sobre essa questão. O pastor Marcos vai trabalhar melhor essa questão no fechamento do estudo. Do versículo 4 ao versículo de número 6, nós encontramos aqui a audiência dele é marcada para acontecer não em Jerusalém, como os judeus desejavam, mas em Cesareia. Observamos aí Festo levando a situação de Paulo para Cesareia, um lugar neutro, para fazer a audiência para ouvir, né? Para ouvir o apóstolo Paulo. Vocês observam claramente isso, versículo 4 e 6. Olha só como começa Festo falando aos judeus e sacerdotes. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo
vou para lá em breve. Eles queriam, os judeus queriam, na verdade, era pegar Paulo de Cesareia, trazer para Jerusalém, para que ele fosse julgado, para que a audiência acontecesse. Aí ele fala, se vocês quiserem, descem comigo e apresentem lá em Cesareia as suas acusações que tem contra este homem. Esta é a posição de Festo, vendo aqui Festo agindo de uma forma, procurando ser justo, né? Procurando ser justo, não entrando na onda dos judeus. O versículo 7, agora olha aí, observe o versículo de número 7, apresenta os judeus, o terceiro momento, é o versículo 7 aqui do capítulo 25, quando os judeus aparecem contra Paulo e o acusam. Vai todo mundo, vai a corja toda lá para Cesareia para fazer isto. O versículo 7, ele começa dizendo, quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. É aquele que acusa sem provar, mas acusa. Isto colocando para Festo. E para evitar a remoção da causa para Jerusalém, a qual ele foi prisionado, e a consentir, ele finalmente apela para César. Ele está sendo ouvido aqui em Cesareia, mas o que os judeus queriam mesmo é que ele fosse levado para Jerusalém, resolver o problema lá em Jerusalém, porque isso iria complicar em muito a situação de Paulo e não iria atingir o propósito que Deus tinha para Paulo. Então Paulo apela para César, né? E o versículos 9 até o versículo de número 12, acompanha aí, vai acompanhando também este resumo aí do capítulo, quando Festo, querendo prestar um favor aos judeus, ele faz a pergunta para Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Esta é a pergunta que Festo faz para Paulo. E aí, logo em seguida, vem a resposta do apóstolo Paulo, e ele diz o seguinte: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Ele aproveita esta situação de neutralidade, já que ele não está em Jerusalém, ele não está sobre as leis lá de Jerusalém, ele está em Cesareia, região de César, onde César governava. Ele chega e diz: eu estou sendo, já que eu estou sob o tribunal de César, eu quero ser julgado diante de César. Ele coloca isso para quê? Para que ele não precise ir para Jerusalém. Depois, aí o versículo, aí ainda o último versículo, versículo de número 12, observa aí o versículo de número 12, depois de ter consultado seus conselheiros. Quando Paulo fala isso, ele consulta os conselheiros para ver se havia consistência na palavra de Paulo, no pedido de Paulo. Depois disto, aí Festo faz a declaração e ele diz: você apelou para César. Para César você irá. Olha só esta situação que acontece aqui, dos versículos 9 ao versículo de número 12, nesta prisão de Paulo. A quarta situação aqui do resumo que nós podemos observar
é que o rei Agripa, a quem Festo relata o seu caso, se você agora ler cuidadosamente o versículo 13 até o versículo de número 21, você vai perceber claramente o rei Agripa, a quem Festo relata de forma detalhada os pormenores da situação de Paulo. E o versículo 13, depois você continua fazendo a leitura, já que eu estou só resumindo, ele começa dizendo: alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar a Festo, visto que estava passando por muitos dias ali. Festo explicou o caso de Paulo ao rei. E ele diz assim: há aqui um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos saduceus e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. E aí ele continua, você observa aí na leitura do texto, continue lendo até o versículo de número 21, ele continua fazendo este relato de forma bem detalhada para o rei que passava por aquela região. Aí Agripa desejou que pudesse ele mesmo ter uma audiência no caso. Ele se interessa pelo assunto. Olha aí o versículo 22, o que diz. Mostrando que Agripa se interessa pela situação de Paulo. O versículo 22 diz: então, agora Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. E Festo responde: amanhã o ouvirás. Esta é mais uma situação que nós encontramos. Sim, a quinta situação que nós vemos aqui, a corte ela é preparada e Paulo é levado ao tribunal. Versículo 23 coloca esta situação. Paulo, versículo 23, Paulo é levado ao tribunal. Depois Festo abre a audiência, inicia as palavras tanto de defesa como de acusação, versículo 24, observe aí, versículo 24 até o versículo de número 27, inicia com a palavra de Festo na presença do rei, e ele diz ao rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco: veja este homem. Toda a comunidade judaica me faz petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Os judeus pedindo pela morte de Paulo, por isso que eles queriam levar para Jerusalém para executar, para matar o apóstolo Paulo. Aí, se nós lermos isso do versículo 25, capítulo 25, versículo 24, até o versículo de número 27, nós podemos ver claramente isso. E o versículo 27, ele termina da seguinte forma: pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então, se houve exatamente, né? Se houve esta situação, né? Para ouvir as acusações, para ouvir toda essa situação, e aí nós nos preparamos para entrar no capítulo de número 26.
O capítulo de número 26 nos leva à introdução, né, à defesa de Paulo, que está contida no capítulo de número 26 de Atos dos Apóstolos, e que nós vamos gastar um tempo, porque é muito importante nós observarmos aquilo que a palavra de Deus fala a respeito do que os nossos irmãos do passado, eles passaram. Louvamos a Deus, glorificamos ao Senhor por esse resumo introdutório. E agora nós vamos fazer isso. Nós vamos ouvir uma música, né? Vamos ouvir uma música, e depois desta música, o pastor Marcos Botelho faz a conclusão deste estudo. Que Deus esteja abençoando a sua vida ricamente, e nós louvamos e glorificamos a Deus pela sua vida e por você. Vamos ouvir a música e depois o pastor Marcos Botelho vem fazendo a conclusão desse estudo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós.
capítulo 25 é um capítulo um pouco mais curto, mas é um capítulo que Paulo está preso, esperando o julgamento. O governador Festo é um cara que assumiu toda aquela região e caiu essa bucha de Paulo no colo dele, porque Paulo é cidadão romano, ele não pode simplesmente mandar açoitar, matar, ele tem que ter um cuidado maior, porque senão ele perde o cargo dele se ele fizer alguma bobagem. Mas por outro lado também Paulo é judeu, então tem as leis judaicas, é toda uma confusão ali. E Festo decide ir até Jerusalém conversar de vários assuntos, né, políticos, mas também sobre Paulo. Quando ele chega em Jerusalém, os sacerdotes chamam Festo e tentam negociar a transferência de Paulo de volta para Jerusalém. E na verdade a Bíblia fala que a intenção daqueles religiosos era fazer uma emboscada e matar Paulo. Mostra o tanto que o espírito religioso é um espírito que não segue a lei, ele quer tudo por qualquer coisa. É muito perigoso o espírito religioso. O espírito religioso é um espírito fanático, é um espírito que não é o de Deus. O espírito de Deus é um espírito vivo. Nem todo mundo religioso tem um espírito religioso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho que lutar contra essa carne, né? Mas a gente tem esse espírito religioso dos sacerdotes que está o tempo todo tentando matar Paulo. Festo percebe, fica uns 10 dias lá mais ou menos e fala: não vou transferir para cá, não é aqui a instância deles. Se vocês quiserem, vocês vão comigo até lá e lá vocês vão poder fazer a acusação que tem que ser feita e lá vocês vão poder fazer o julgamento. Eu abro o tribunal e a gente julga ele lá. E aí Festo desce com os sacerdotes e eles chegam lá, manda chamar Paulo e todos os líderes religiosos fazem uma grande pressão em Paulo, fazendo acusações muito sérias, falando coisas gravíssimas, falsas acusações, uma pressão dizendo: olha ele, você precisa condená-lo, devolvê-lo, condená-lo à morte, ele tem profanado o templo, ele tem feito coisas terríveis. E aí Festo deixa Paulo fazer sua defesa. E Paulo é muito claro, ele fala assim: Festo, eu não fiz nada contra a lei judaica, eu não fiz nada contra o templo, não fiz essa profanação, e eu não fiz nada contra César. Então, do que eu estou sendo acusado aqui? Eu não estou sendo acusado por nada aqui. Isso é que eu queria dar uma pausa, porque eu acho incrível como Paulo, ele é conhecedor da lei, ele não é só conhecedor do evangelho, ele conhece o que rege a sociedade. A gente, quando quer fazer as boas novas, quer levar o evangelho, quer reconstruir, sinalizar o reino de Deus, a gente tem que entender direito a nossa sociedade, a gente tem que entender direito o que nos rege, né? E é interessante como Paulo conhece as leis romanas. E para o cidadão romano e para os governantes romanos, você precisa ter acusações muito claras para pegar um cidadão romano. E Paulo, o que ele está fazendo aqui, é claro, ele estava dizendo quais são as acusações e as provas cabais que eles estão dando para que eu seja julgado dessa forma, para que eu seja condenado. O que Paulo está fazendo é colocando a responsabilidade sobre o governador Festo. E Festo fica apavorado, meio que assim, ele tenta passar a bucha de volta para Jerusalém. Ele pergunta para Paulo e Paulo sabe que só através da autorização dele que Paulo poderia voltar para Jerusalém. Então Festo pergunta: você aceita voltar para Jerusalém e ser julgado pelas leis ali religiosas de lá? E Paulo fala: não aceito, porque eu não fiz nada contra eles, eles estão armando contra mim e eu apelo para César. Na lei romana, quando você apela para César como cidadão romano, ser julgado para César é quase como fazer um apelo ao Supremo Tribunal. Todo cidadão romano tem esse apelo e esse apelo tem que ser ouvido. E aí imediatamente Festo fala: tudo bem, você apelou para César, a lei fala que você vai se encontrar com César e você vai ser julgado lá em Roma. É interessante, vai ter todo um trâmite de levar ele até lá para ser julgado até lá. Ali os religiosos souberam que perderam Paulo no julgamento, não tem como
eles ali fazer mais emboscadas, serem julgados em Jerusalém. É uma instância superior, porque o império, ele apelou por um império. É interessante que logo depois Festo vai conversar com o rei Agripa. Vamos lá, Festo é governador de todas essas, uma região que Roma conquistou. O rei é rei de Israel, ali, rei Agripa e a sua esposa Berenice. Eles começam a conversar porque Festo não estava entendendo qual era a acusação, qual era esse problema. E ele reconta a história dizendo, olha, eu estou com um pepino, eu tenho uma pessoa lá na minha prisão que todos os religiosos, sacerdotes, saduceus, eles estão acusando ferozmente, pedindo para que eu leve, falando que está em risco a paz romana se eu não levar, mas eles não conseguiram dar provas, e ele é cidadão romano também, e eu queria que você me ajudasse para entender qual foi a infração que esse tal Paulo fez, que foi tão grave. Eu queria que você ouvisse. E o rei Agripa fala, eu quero ouvir o que Paulo falou. E eles marcam para o outro dia para abrir o tribunal e Paulo falar com Agripa. E vem outro dia, o rei faz toda a parte pomposa, cerimonial, chega como um rei, é todo aquele protocolo para ouvir Paulo. E quando Agripa e Berenice chegam para ouvir Paulo, Festo pede ajuda para o rei para escrever uma carta de que, na verdade, Paulo está sendo acusado pelos judeus, pelos religiosos, porque na verdade ele não está entendendo nada, porque Festo não é um judeu, ele não entende ali as leis religiosas em que Paulo está sendo julgado. Esse capítulo ele fala algumas coisas ao meu coração e gostaria que falasse ao seu coração. Primeiro, o tanto que Paulo tem esse conhecimento a mais, ele não se preocupa apenas em conhecer o Evangelho, ele sabe que vai enfrentar perseguições e que às vezes ele precisa saber recorrer ao Estado, saber recorrer aos seus direitos. Eu acho importante a gente entender os direitos, entender de política. Por muitos anos, os da fé, os crentes, em Cristo, se tornavam muito alienados da política. É muito importante a gente estar voltado, entender o que é política, não desse jeito de redes sociais, Facebook, polarizado, espalhando meme pelo WhatsApp. Isso é o mesmo jeito de antigamente, quando se tinha aqueles alienados. Eu falo estar interagindo ou interessado ou até militante, não partidariamente necessário. Estou falando pessoas que estão entendendo sobre política, pessoas que estão entendendo sobre direito das pessoas, direitos humanos, acusações falsas. A gente está entendendo como Paulo sabia disso e Paulo usou para ele, como usava às vezes para outros, sobre direitos, sobre o que deveria ser feito. Isso ajudou ele a não ser açoitado, isso ajudou ele a entrar em lugares com alguns passaportes, isso ajudou ele a sair de prisão, isso ajudou ele a não ser assassinado nesse episódio aí, recorrendo a César. A gente precisa sair da bolha religiosa e ter para nós um conhecimento sobre o que está acontecendo socialmente no nosso estado, na nossa cidade, no nosso país. Ter um conhecimento para poder realmente usar isso a favor das pessoas e do reino de Deus. E também precisamos, ao nos defender, ser bem claros o que está acontecendo, Paulo não tem papas na língua, ele fala, eles estão me acusando. Eu fico imaginando o coração apertado de Paulo, ver pessoas queridas, pessoas que provavelmente cresceram com ele, se formaram com ele na escola de teologia, pessoas e líderes religiosos, mas fazendo acusações tão mentirosas, em vez de Paulo se acolher, se melindrar, perder a coragem. Ele tem coragem e ele fala claramente, eu não fiz nada, minha consciência é limpa, não fiz nada contra a lei de Deus, não fiz nada contra o templo, não fiz nada contra César. Eu apelo a uma instância maior. Tem hora que está na hora de mudar de jogo. Eu quero ir para um outro lugar e entender e poder realmente pregar o meu evangelho. E lá em Roma, Paulo vai poder mandar cartas e acolher a igreja romana
e o Evangelho vai expandir por todos os lugares até os confins da terra. Deus abençoe sua vida. Isso, que coisa! Valeu a pena, né? Nós hoje trabalhando aí a dois, né? Fiz a introdução do estudo, o pastor Marcos a conclusão do estudo e esperamos que você tenha sido edificado. Esperamos que as informações passadas aqui nesse estudo de hoje tenham abençoado realmente a sua vida. Vou dar algumas orientações, né? Orientações para vocês que estão nos ouvindo, lembrando que a nossa igreja, a Igreja Batista em Jardim Santana, nós estamos com cultos presenciais aos domingos pela manhã, às 9 horas, e no domingo à noite, às 19 horas, seguindo rigorosamente o protocolo que nós precisamos seguir. Para vocês terem uma noção agora, os cultos da noite, tá? Os cultos da noite, eles irão iniciar às 18h30. O horário oficial da igreja às 19 horas, mas nós iremos iniciar às 18h30, porque existe uma orientação no nosso estado, mesmo seguindo todo o protocolo de distanciamento, toda esta situação normal, usando máscara, verificando a temperatura, tudo isso nós fazemos na nossa igreja, mas existe uma orientação para terminar as reuniões às 8 horas da noite. Isso não é uma lei, mas é uma orientação do Estado também para as igrejas. E, lógico, nós nos submeteremos a essa orientação a partir do próximo domingo, primeiro domingo de fevereiro, nós vamos iniciar o culto às 18h30 e terminarmos às 8 horas ou um pouco antes das 8 horas. Nós teremos aí 1h30, né? 1h30 para o culto e nós iremos provavelmente até terminar o culto antes das 8 horas, mas nós não passaremos das 8 horas e você é o nosso convidado para estar conosco, participando dessa celebração, uma celebração que nos leva a lembrar do amor, da graça e da bondade de Jesus Cristo. Fique aí com mais uma música, encerrando mais um estudo da série de Atos dos Apóstolos. Na próxima terça-feira, Deus permitindo, nós estaremos aqui de volta com o capítulo de número 26, ouvindo toda a defesa do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, uma semana maravilhosa para todos vocês. Amém. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou
Yeah.